Fala aí pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e mais um vídeo hoje com as notícias aí do mercado da bola. Tem jogador brasileiro sendo considerado a pior contratação do Manchester United. Vamos falar do interesse do Flamengo em um jogador da seleção portuguesa, já fez até proposta para contratar esse jogador. Jogador do Vasco podendo ir para o futebol italiano e de quebra se naturalizar italiano e jogar na seleção da Itália, cara. Vamos falar disso também, vamos falar de muitas outras coisas, Luiz Adriano no Vitória e muito mais. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, é muito fácil. Só clicar no inscreva-se, ativa aí também o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Pessoal, sem enrolações, vamos aí para o nosso mercado, cara. Faltando poucos dias para o fechamento da janela de transferências aqui no futebol brasileiro. Vários clubes estão tentando contratar, se reforçar até a metade desse ano, quando abre novamente a janela de transferências, quando já vai ter passado em boa parte do Campeonato Brasileiro, né? Após o fechamento da janela de transferências no próximo dia 7, somente na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro que os clubes poderão novamente se reforçar, quando irá abrir a nova janela de transferências, né? Os clubes têm que correr atrás aí se quiser reforçar para ter um ano mais tranquilo nesse ano e, claro, também lutar por títulos, melhorar suas equipes. E o Atlético Paranaense, que está atualmente no ano do seu centenário, demitiu o técnico Osório e já agiu rapidamente no mercado e fechou com o Cuca, né? O Cuca foi anunciado oficialmente como novo treinador do Furacão nesse projeto aí do centenário, onde o clube tenta buscar algum título na temporada e de quebra voltar à Libertadores. O Atlético Goianiense, que voltou à elite do futebol, também tenta se reforçar para a temporada para melhorar sua equipe, para fazer um campeonato brasileiro seguro, né? Sem riscos talvez de voltar para a segunda divisão, e anunciou oficialmente nesses últimos dias a contratação do atacante Ione Gonzalez, aquele mesmo. Teve passagens pelo Fluminense, pelo Corinthians e vários outros clubes, tanto aqui no Brasil e no exterior. O jogador assinou contrato até o fim de 2024 e o Ione Gonzalez está com apenas 29 anos. Já tem muitos anos que está aqui no futebol brasileiro, porém nem na casa dos 30 o cara tá ainda, velho. O jogador aí pode render muito bem para o Atlético Goianiense nessa temporada. Outro clube que voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, que vem se reforçando aí, já contratou alguns jogadores conhecidos e dessa vez fechou com a grande contratação para a temporada. O Vitória acertou a contratação do atacante Luiz Adriano, é novo reforço do clube baiano aí, jogador de 36 anos, rescindiu seu contrato com o Internacional e fechou em definitivo aí com o Leão para a disputa do Brasileiro, né? Uma boa contratação aí do Vitória. Luiz Adriano não está vivendo bons anos aí, já tem algum tempo, né? O Internacional ele não viveu o que se esperava dele, né? Quando ele retornou ao Inter. Porém, o Vitória enxerga nesse jogador uma grande solução para o seu ataque, né? O Vitória que já contratou o Alejandro, que estava no Red Bull Bragantino no ano passado, e agora fecha aí com o Luiz Adriano para ser mais um centroavante para lutar ali pela titularidade e ser o dono da camisa 9. E o Vitória não para por aí, né? Tenta contratar mais jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro e tentou a contratação do zagueiro Maicon, que está atualmente no Vasco. Apesar do jogador ser reserva hoje do clube carioca, a negociação é tida como extremamente difícil. O Maicon parece que não tem o interesse em deixar o Vasco nesse momento e o zagueiro de 36 anos teve seu contrato renovado no final do ano passado com o Vasco. O Vitória com certeza deve ter tentado a liberação de graça do jogador, porém até agora sem sucesso. O jogador segue no Vasco. Vamos aguardar se vai insistir nessa possibilidade. Quem está muito perto também de reforçar a sua equipe é o Fortaleza. O clube está muito próximo de fechar a contratação do atacante chileno Vargas, que está no Atlético Mineiro. O jogador chegará ao Fortaleza por empréstimo até o final desse ano e os clubes deverão dividir os seus salários. O atacante de 34 anos ficou até mesmo de fora da relação do último jogo do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, já que as negociações estão muito avançadas. Com certeza, um bom reforço aí para o Fortaleza. Muitos jogadores que estão apagados em clubes grandes vão para o Fortaleza e conseguem aí recuperar o seu futebol. A gente viu muitos exemplos recentes aí acontecendo e com certeza o Vargas pode ser mais um desses casos, né? Um jogador que é um sonho antigo do Fortaleza. Dessa vez está praticamente tudo acertado e ele deverá ser reforço sim do Leão. O Grêmio tenta também se reforçar aí para a disputa do Brasileirão e também da Libertadores. Tenta a contratação do meio-campista uruguaio Nandes, um jogador que também esteve na mira do maior rival do Grêmio Internacional. Ele estaria vendo com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. E hoje o Grêmio é o clube que está mais interessado nesse atleta. Outros clubes também demonstraram interesse no jogador, porém não houve negociações, não houve avanço.
e com certeza pode ser que ele seja reforço do Grêmio, caso o Grêmio, logicamente, faça uma boa proposta e ofereça um bom contrato ao jogador. Bom, e quem também está muito perto de contratar um jogador de seleção, só que seleção portuguesa, um jogador europeu pode vir jogar no Brasil. O Flamengo tenta aí fechar o mais rápido possível a contratação do volante William Carvalho, que está atualmente no Betis. A negociação está caminhando de forma positiva e há um certo otimismo da diretoria do Flamengo para ter um desfecho positivo para o clube carioca e está muito perto de fechar o acordo com o Real Betis, clube que detém os direitos do jogador. Ele tem contrato até junho de 2026 com o clube espanhol e o Flamengo terá que pagar uma boa quantia aí para tirar ele lá do futebol espanhol. Há informações que o jogador está vendo com bons olhos uma possibilidade de jogar também no futebol sul-americano. Um jogador bem experiente da seleção portuguesa, já passou por grandes clubes, tanto em Portugal e também lá no futebol europeu, com certeza. Um jogador interessante que vai ajudar bastante o Flamengo aí nessa temporada. Continuando no futebol carioca, o Vasco pode perder um jogador importante aí do seu time titular para o mercado europeu e de quebra ele ainda se naturalizar italiano. É o lateral esquerdo Lucas Piton. Foi revelado aí pela comissão técnica do Vasco que a Federação Italiana procurou aí o treinador vascaíno para tratar do assunto do Lucas Piton, para saber mais informações do jogador. Ele que já esteve numa pré-lista da Itália, convocado tempos atrás, e agora pode surgir novamente aí uma possibilidade dele se naturalizar italiano. O Lucas Piton vivia uma expectativa de ser convocado para a seleção brasileira, ele dá preferência para a seleção brasileira, porém não foi convocado, e existe sim essa possibilidade dele ir parar na seleção italiana. Ainda de quebra, segundo informações, olheiros da Roma estiveram no último jogo do Vasco em São Januário, na vitória por 4-0 contra a Portuguesa, para analisar esse jogador. Pode ser que ele vá para o futebol europeu e também de quebra se naturalize italiano. Você aí, torcedor vascaíno, o que você acha dessa história do Lucas Piton, podendo aí sair do Vasco e ainda se naturalizar italiano? Bom, e lá na Europa, um jogador que é brasileiro, mas que se naturalizou italiano, o Jorginho, está sendo especulado em clubes italianos. A Juventus, Lazio e Napoli estariam interessados na contratação desse jogador que está em fim de contrato com o Arsenal e parece que não terá o seu contrato renovado com o clube inglês. O Jorginho aí teve uma boa passagem pelo Chelsea, onde foi campeão da Champions League. Também foi campeão da Euro lá em 2021 com a seleção da Itália, a Euro 2020, mas que foi jogado em 2021. É um jogador que tem muito mercado na Europa, mas quem sabe que seria uma boa aí pro seu time, né, cara? Se ele voltasse ao futebol brasileiro, com certeza teria muita lenha para queimar aqui no futebol brasileiro, mas eu acho pouco provável que ele vai querer retornar ao nosso futebol e deverá continuar jogando no futebol europeu e de quebra voltar para a Itália. Bom, e para fechar o nosso vídeo, de acordo com os jornais ingleses The Sun, Goal e Team Talk, o Antony foi considerado a pior contratação da história do Manchester United. Jogador que está em uma péssima fase desde que teve problemas pessoais com sua ex-namorada. Isso vem atrapalhando demais a carreira do jogador. O jogador que era muito promissor até mesmo para a seleção brasileira. Com tudo isso que gira em torno do Antony, o Manchester United já cogita vendê-lo na próxima janela de transferências ou talvez, quem sabe, um empréstimo com opção de compra. Foi até mesmo especulado um possível retorno dele aqui ao futebol brasileiro. O Flamengo poderia ser um destino para o Antony, mas até agora não sabemos o que irá acontecer com o jogador, se ele vai voltar ao Brasil ou se ele vai continuar jogando lá no futebol europeu. Mercado, com certeza, o jogador vai ter lá na Europa, mas o futebol apresentado por ele nos últimos jogos não vem agradando em nada o torcedor do United. E com certeza o jogador vem merecendo sim esse título de pior contratação da história, pelo investimento que o Manchester United fez e principalmente pelo fraco rendimento que ele teve dentro de campo, né? Deixa aí nos comentários se você concorda aí com esses jornais, considerando que o brasileiro Antony é a pior contratação da história do Manchester United. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Muito obrigado, tamo junto. É nóis.